Desde o momento em que Bernardo sugeriu que passássemos o fim de semana na casa de seus pais, ele parecia animado. Ele falou sobre a casa como um lugar mágico, onde suas memórias de infância eram vivas e acolhedoras. Mas, assim que estacionamos o carro na entrada da propriedade, senti um frio na espinha. A casa não era nada do que eu esperava. A construção imponente tinha um ar antiquado, com janelas altas que mais pareciam olhos observando. A madeira escura da fachada estava desgastada pelo tempo, e o jardim, antes vibrante segundo Bernardo, agora era uma massa desordenada de galhos e ervas daninhas. A noite caía rapidamente, e a luz dourada do sol poente não conseguia suavizar a sensação de que algo estava errado. Está diferente do que eu lembro, Bernardo disse enquanto abria o portão enferrujado, o Ranger ecoando de maneira estranha no silêncio absoluto. Entramos e a atmosfera dentro da casa era ainda mais opressiva. O cheiro de madeira envelhecida e poeira impregnava o ar, e o chão rangia sob nossos passos. Havia quadros pendurados nas paredes do corredor principal, retratos antigos de pessoas que Bernardo afirmou serem seus ancestrais. Mas havia algo inquietante neles. Seus olhos pareciam seguir meus movimentos. «Eles sempre estiveram aqui?» perguntei, tentando soar casual. Sim. Nunca gostei muito desses quadros. Mas minha mãe dizia que eles fazem parte da história da família. Menos ele respondeu, rindo nervosamente. O corredor se estendia em uma escuridão desconfortável, mesmo com as luzes fracas que Bernardo acendeu. Havia um espelho antigo no final do corredor, com a superfície desgastada e cheia de manchas que formavam padrões quase humanos. Meu reflexo parecia distorcido, quase deslocado. Quando finalmente chegamos à sala de estar, a atmosfera parecia ainda mais pesada. Uma lareira antiga dominava o ambiente, mas não havia calor ali. Apenas sombra. Tentando aliviar a tensão, Bernardo começou a contar histórias sobre as brincadeiras que ele e sua irmã faziam quando crianças. Ele parecia nostálgico, mas havia uma melancolia em sua voz. A casa está mais silenciosa do que eu lembrava, Menuele comentou, olhando ao redor. E ele estava certo. O silêncio não era apenas ausência de som. Era uma presença densa e quase tangível. Eu me peguei prendendo a respiração, como se qualquer som que eu fizesse pudesse acordar algo que deveria permanecer adormecido. Depois de um jantar rápido que foi menos um momento aconchegante e mais uma tentativa de evitar o desconforto, decidimos nos preparar para dormir. Bernardo insistiu em mostrar o quarto em que ele costumava dormir. Subimos a escada e os degraus rangeram alto, como se reclamassem de cada passo. No topo, o corredor parecia ainda mais escuro do que antes. Entramos no quarto, que era decorado com móveis antigos. Havia uma cama de madeira maciça e um armário alto com um espelho embaçado. A janela tinha uma cortina pesada que parecia nunca ter sido aberta. Quando Bernardo foi ao banheiro, fiquei sozinha no quarto. O som de um leve sussurro chamou minha atenção. Mas, quando me virei, não havia nada. Bernardo voltou e fechou a porta. Você ouviu isso? Perguntei. Ele apenas balançou a cabeça, mas seus olhos estavam preocupados. Durante a noite fomos acordados por um som distinto, passos vindos do andar de cima. Primeiro, eram leves, quase imperceptíveis, mas então se tornaram mais firmes, como se alguém estivesse caminhando deliberadamente. Bernardo tentou justificar, dizendo que talvez fosse algum animal, mas não havia animais grandes por... E o som era de peso humano. Quando decidimos investigar, percebemos que o quarto acima não tinha móveis ou sinais de ocupação. Era apenas um espaço vazio, com poeira acumulada e uma estranha marca circular no chão, como se algo pesado tivesse sido arrastado dali. A sensação de estar sendo observados era insuportável. Naquele momento entendi que a casa não era apenas um lugar. Era uma presença. Algo estava nos observando, testando, esperando. Talvez tenha sido só o vento, Bernardo murmurou, mas sabíamos que ele não acreditava nisso. Enquanto voltávamos para o quarto, vi algo pelo canto do olho. Uma sombra se movendo rapidamente no espelho do corredor. Quando me virei, só havia escuro. Devemos ir embora amanhã, sugeri, tentando esconder o pânico em minha voz. Bernardo hesitou, olhando para o corredor como se estivesse esperando que ele respondesse. Amanhã, ele finalmente concordou. Mas, no fundo, eu sabia que a casa não nos deixaria sair tão facilmente. Logo pela manhã,
Bernardo sugeriu que explorássemos a casa. Ele queria mostrar o lugar onde cresceu, mas não pude deixar de notar uma leve hesitação em sua voz, como se parte de sua memória estivesse em conflito com o que ele via agora. Algo na casa parecia diferente para ele também. Caminhamos pelos cômodos, e cada um parecia mais estranho e desconfortável do que o anterior. O silêncio continuava opressor, como se as paredes absorvessem qualquer som. Os corredores pareciam mais longos, e o ar carregava um cheiro de mofo e algo metálico que não conseguia identificar. Isso não estava aqui antes. Bernardo murmurou ao abrir a porta de um quarto vazio. Como assim? Casas não mudam, eu disse, tentando soar racional. Ele apenas balançou a cabeça e continuou explorando. Enquanto Bernardo verificava o andar de baixo, decidi seguir meu instinto. No final de um corredor, vi uma porta de madeira diferente das outras. Era mais pesada e tinha uma fechadura enferrujada. Algo nela parecia errado, como se a porta não quisesse ser aberta. Bernardo, você lembra desta porta? Chamei, mas ele não respondeu. Foi então que notei a chave pendurada ao lado em um pequeno gancho, como se estivesse esperando por mim. Apesar do arrepio que subiu por minha espinha, girei a chave lentamente e empurrei a porta. Ela se abriu com um gemido, revelando um quarto que parecia não ser tocado há décadas. O ambiente era pequeno, com paredes revestidas de papel de parede floral desbotado e uma única janela coberta por uma cortina opaca. No centro, havia um baú antigo, com detalhes de metal enferrujados e uma fechadura que já não funcionava. O ar ali dentro era denso, quase sufocante. Hesitante, abri o baú. Dentro, havia uma coleção de fotos em preto e branco, cartas e um diário antigo. As fotos mostravam pessoas que eu nunca tinha visto, mas uma delas chamou minha atenção. Era uma imagem de um jovem que se parecia incrivelmente com Bernardo. Ambos tinham expressões sérias, quase tristes. Os diários e cartas contavam histórias inquietantes. Havia menções a eventos trágicos, desaparecimentos inexplicáveis, mortes súbitas e lamentos de perda e arrependimento. A casa não nos pertence. Nós pertencemos a ela. Ela se alimenta das nossas dores e segredos. Enquanto lia, um som baixo começou a preencher o ar. Primeiro, parecia um sussurro, mas logo percebi que eram lamentos, distantes e sombrios, como se viessem das próprias paredes. Fechei o diário rapidamente e guardei tudo no baú, mas os sons continuaram, agora mais próximos. Quando me virei para sair, vi algo no canto do quarto. Uma sombra, quase humana, que desapareceu tão rápido quanto surgiu. Saí correndo, fechando a porta atrás de mim. Encontrei Bernardo na cozinha, mas hesitei em contar o que vi. Ele parecia distraído, olhando fixamente para a janela, como se esperasse ver algo do lado de fora. Você está bem? Perguntei. Ele apenas assentiu, mas seu olhar parecia perdido. À noite, os sons de lamentos continuaram. Vinham de todas as direções, como se a casa estivesse cheia de vozes invisíveis. Bernardo tentou explicar, dizendo que era apenas o vento ou o som de madeira velha rangendo. Mas sabíamos que não era isso. Em um momento de coragem ou desespero, decidi confrontá-lo sobre o quarto. Quando mencionei o baú, ele ficou pálido. Eu nunca soube que havia algo lá. Meus pais nunca mencionaram esse quarto. Meios, ele disse, visivelmente abalado. Enquanto discutíamos, uma porta no andar de cima bateu com força, mesmo que não houvesse vento. Um arrepio percorreu minha espinha. Estávamos sendo observados. Os lamentos se tornaram mais altos naquela noite, e as sombras começaram a se mover pelo canto de nossos olhos. Bernardo, antes tão confiante, parecia tão perdido quanto eu. O que mais a casa escondia? Sabíamos que tínhamos que sair, mas seria possível escapar de algo que parecia estar vivo. A noite estava pesada, como se as paredes ao nosso redor estivessem absorvendo toda a energia, deixando o ar denso e sufocante. Bernardo parecia diferente, mais introspectivo, e seu olhar estava perdido em algo que eu não conseguia enxergar. A casa, até então apenas um lugar, começava a parecer uma presença. Desde que abrimos o baú e lemos os diários, os eventos inexplicáveis só se intensificaram. Portas que antes estavam trancadas agora abriam sozinhas com rangidos prolongados,
como se fossem um convite ou um aviso. Luzes piscavam, mas não era só a oscilação normal de energia. Era como se a casa estivesse brincando conosco. Janaína, você ouviu isso? Bernardo perguntou, parando abruptamente no corredor. Antes que eu pudesse responder, uma porta à nossa direita bateu com tanta força que o som ecoou por toda a casa. Nós precisamos sair daqui, eu disse, agarrando seu braço. Enquanto tentávamos entender o que estava acontecendo, percebemos um padrão perturbador. As portas batiam apenas quando falávamos em sair. Era como se a casa estivesse ouvindo e reagindo. O silêncio opressor agora era quebrado por sussurros. Não vozes indistintas, mas palavras claras pronunciando nossos nomes. Bernardo, Janaína. Bernardo começou a andar pelo corredor, atraído por algo. Eu o segui, chamando por ele, mas ele parecia não ouvir. A sala estava diferente. A mesa antes, coberta de pó, agora parecia limpa, como se tivesse sido usada recentemente. Talheres antigos estavam dispostos de forma impecável, e o cheiro de comida recém-preparada enchia o ar. Mas não havia ninguém ali. O que está acontecendo aqui? Eu perguntei, minha voz trêmula. Bernardo simplesmente apontou para a cabeceira da mesa. Um prato vazio, mas com marcas de algo viscoso, parecia nos convidar. Et là, elle murmurou. A casa quer que fiquemos. Os fenômenos começaram a se tornar mais pessoais. As sombras que antes se limitavam aos cantos agora se moviam de forma visível, deslizando pelas paredes e se aproximando de nós. Bernardo estava cada vez mais fascinado pela casa, enquanto eu sentia uma urgência crescente de sair. Tentei argumentar com ele. Bernardo, essa casa não está certa. Precisamos ir embora agora. Mas ele balançou a cabeça. Você não entende, ele respondeu. Ele parecia encantado, quase em transe. Notei que, quanto mais ele falava, mais intensos os sussurros ficavam. E não era só isso. O chão parecia vibrar levemente, como se a casa estivesse respondendo à sua voz. Foi quando as portas começaram a se trancar. Uma após a outra, ouvíamos o som de fechaduras girando. Corremos para a porta da frente, mas ela também estava trancada. Tentei abrir a janela, mas estava selada, como se fosse parte da parede. Sem saída, decidimos voltar para o quarto onde o baú estava. Bernardo parecia relutante, mas concordou em me acompanhar. Quando chegamos, o baú estava aberto, e as cartas e fotos estavam espalhadas pelo chão, como se tivessem sido mexidas. No centro do quarto havia algo que não estava ali antes. Um grande espelho antigo com bordas douradas e rachaduras que formavam padrões quase simétricos. Enquanto observávamos, a superfície do espelho parecia se mexer, como se fosse água. De repente, vi algo no reflexo. Não era o quarto, era uma versão distorcida, escura e repleta de sombras que se moviam. Bernardo se aproximou, estendendo a mão. Não! Gritei, mas era tarde demais. Quando ele tocou o espelho, a casa pareceu reagir. As paredes começaram a ranger, o chão tremia, e os sussurros se transformaram em gritos ensurdecedores. Ela me quer, ele disse, como se fosse uma constatação. E eu, talvez eu queira ficar. Eu puxei Bernardo, implorando para que ele lutasse contra o que quer que fosse. Ele hesitou, mas algo em seus olhos mudou. Ele parecia dividido, como se estivesse lutando contra uma força invisível. Quando finalmente conseguimos sair do quarto, as sombras começaram a nos seguir. Elas eram rápidas, se arrastando pelas paredes e pelo chão, tentando nos cercar. A casa estava viva, e ela não queria nos deixar ir. Com as sombras se fechando ao nosso redor e Bernardo cada vez mais atraído pela casa, a saída parecia impossível. Mas seria a saída realmente o fim do nosso pesadelo? A casa parecia uma entidade viva, pulsando ao nosso redor, controlando cada movimento que fazíamos. Cada tentativa de fuga era frustrada. Corremos pela escada que levava à porta principal, mas quando chegamos ao fim, tudo o que encontramos foi mais um corredor interminável e sufocante. O ar estava carregado, pesado, e o som dos sussurros havia se transformado em uma cacofonia. Era como se a casa estivesse rindo, debochando da nossa impotência.
Não pode ser real. Não pode ser. Eu murmurava, tentando manter a calma, mas meu coração estava acelerado, quase saindo do peito. Bernardo estava à minha frente, parecendo cada vez mais distante. Seus olhos não encontravam os meus. E sua pele estava pálida, como se ele estivesse sendo drenado. Precisamos tentar outra porta. Gritei, puxando Bernardo pelo braço. Ele hesitou, olhando para trás como se algo chamasse. Encontramos uma escada que não havíamos visto antes, levando para o porão. Não havia lógica. O mapa da casa havia mudado, e cada passo parecia nos levar para mais fundo em seu labirinto. O porão era frio e úmido. O cheiro de mofo misturado com algo metálico. A única luz vinha de uma lâmpada oscilante no teto, lançando sombras que dançavam nas paredes. No centro do porão, havia uma porta velha, diferente de todas as outras. Tinha símbolos gravados nela, algo que parecia antigo e essa é a saída, Bernardo disse, sua voz quase um sussurro. Ele parecia tão certo, tão resignado. Como você sabe? Perguntei, minha desconfiança crescendo. Mas não havia tempo para hesitar. Empurramos a porta juntos e ela cedeu, revelando uma escadaria que parecia levar ao... Quando subimos os degraus, ouvimos a casa gritar. Não era um som humano, mas algo primitivo e profundo, vindo de todos os lados. As paredes começaram a tremer, e as sombras pareciam se estender em nossa direção, tentando nos agarrar. Com um esforço final, alcançamos o topo da escada e vimos a porta da frente. Desta vez, ela estava aberta, e do lado de fora a luz da lua brilhava como uma promessa de liberdade. Corremos. Mas a sensação de que algo estava nos seguindo era inegável. Enquanto cruzávamos a porta, senti algo puxar meu casaco. Olhei para trás e vi uma mão escura, deformada, que logo se retraiu para a escuridão. A porta se fechou com um Estávamos fora. Respiramos fundo, mas o alívio durou. Bernardo estava estranho. Seus olhos, antes cheios de vida, agora estavam apagados, como se ele tivesse deixado algo de si na... Ele mal falou no caminho para casa, e quando chegamos foi direto para o quarto sem dizer nada. Eu tentei ignorar, convencer-me de que tudo era apenas o trauma do que passamos. Mas naquela noite, enquanto eu deitava na cama ao lado dele, ouvia... Era sutil no início, um leve sussurro como o som do vento. Mas logo ficou mais claro. Era a mesma voz que ouvimos na casa, chamando por Bernardo. Olhei para ele, e seus olhos estavam abertos, fixos no teto. Ele murmurava algo inaudível. Quando tentei acordá-lo, ele simplesmente se levantou e saiu do quarto, caminhando como se estivesse em... Seguiu até a sala. A figura de Bernardo estava parada na janela, olhando para fora. Mas o reflexo no vidro não era o dele. Era algo escuro, com olhos brilhantes e um sorriso distorcido. Quando tentei gritar, a luz da sala oscilou e a figura desapareceu. Bernardo voltou para a cama, mas eu sabia que ele não estava mais sozinho. A casa ainda estava conosco. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouvi passos no corredor seguidos por um sussurro. Bem-vindos de volta.